Queria convidar os irmãos e amigos para fazermos juntos a leitura que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 14 a 15. Por favor, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. São apenas 2 versos da palavra de Deus que tem muito a nos ensinar. Estamos juntos? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 15. A palavra de Deus nos diz que o amor de Cristo nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram com ele. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou ler mais uma vez. O amor de Cristo nos constrange, nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus amados, Paulo começa o verso 14 falando sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo. Ele faz uma outra menção ao amor de Cristo em Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. Você pode abrir a sua Bíblia? Efésios 3, 18 e 19. Paulo ora. Nós temos aqui do verso 14 até o verso 21 de Efésios capítulo 3, uma oração de Paulo. As cartas de Paulo eram recheadas de oração. Em Efésios nós encontramos uma oração no primeiro capítulo e uma segunda oração no terceiro capítulo. E então aqui ele ora a Deus, e o pedido que ele faz a Deus está no verso 18, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. E o verso 19 diz: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O amor de Cristo, meus irmãos, vai além de toda a compreensão humana. Justamente porque ele é largo, ele é comprido, ele é alto e é profundo. E Paulo está aqui orando a Deus, que esta seja a nossa oração nesta noite, para que neste domingo da ressurreição, neste domingo de Páscoa, possamos entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Compreender este amor que vai além de toda a compreensão humana, este amor que nos constrange. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Ele é suficientemente comprido para durar até a eternidade. Ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais desgarrado. Não existe buraco tão fundo que a graça de Deus, que o amor de Deus não possa nos alcançar, não possa alcançar a mim e a você. Por isso o amor de Deus é profundo, mas ele também é alto, suficientemente alto para nos levar até o céu e para garantir a nossa vida com Deus por toda a eternidade. Precisamos conhecer o amor de Cristo, ou pelo menos tentar conhecer o amor de Cristo. Certo autor afirmou que Paulo está orando para que o cristão chegue a compreender o significado desse amor.
É como se nos convidasse a contemplar o universo, o céu infinito acima de todas as cabeças, os horizontes, ilimitados a seu redor, a profundidade da terra e do oceano debaixo de nós, e dissesse: o amor de Cristo é tão grande quanto tudo isso. Ele é mais profundo que o mar, ele é mais extenso do que todo o planeta Terra, ele é mais alto do que o próprio céu. Essa imensidão que nós podemos contemplar em toda a criação, o amor de Deus é desse nível. Não há ninguém que seja excluído do amor de Cristo. Não há nenhum lugar que se coloque fora da riqueza desse amor de Cristo. Não há experiência que o amor de Cristo rechace a fim de ganhar alguém. É um amor que ultrapassa o conhecimento, um amor que, uma vez aceito, enche o ser humano com nada menos do que a vida do próprio Deus. Quando Paulo afirma que o amor de Cristo nos constrange, ele se refere ao amor ágape ou agape, que é o amor sacrificial, é o amor que implica sacrifício, é o amor sacrificial, altruísta, sem reservas, sem restrições, é o amor perfeito. Esse amor fez Jesus se entregar em nosso lugar. Esse amor fez Jesus ir até a cruz, e não apenas ir até a cruz, mas ficar na cruz até o fim. Ouvir todo tipo de zombaria, de blasfêmia, pessoas que riam dele, que zombavam dele, mandando: se tu és o Cristo, desce daí. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Vamos ver se Elias vem ajudá-lo nesse momento. Vamos ver se o pai dele o socorre nesta hora. Jesus suportou tudo aquilo, suportou a zombaria, suportou a cruz de espinhos, suportou as bofetadas dos soldados romanos que zombaram dele, batendo, fazendo-o sangrar, derramar o seu sangue, com certeza, antes de chegar à cruz. Jesus suportou tudo aquilo. Está sentado à direita de Deus hoje, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. E a palavra de Deus nos encoraja em Hebreus capítulo 12, dizendo: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, não tirando os olhos de Jesus, mantendo o foco em Jesus, ajustando a lente dos nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta. E por isso está sentado à direita do trono de Deus. E esse autor continua o texto dizendo: considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Hoje, neste domingo da ressurreição, precisamos considerar aquele que suportou tudo que suportou por mim e por você, por cada um de nós, e que nos amou até o fim. Nos amou até o fim para garantir
o pagamento da nossa dívida, para garantir o perdão dos nossos pecados, para garantir a nossa salvação. O amor de Cristo, diz Paulo, nos constrange. A palavra constrangimento aqui tem o sentido de ser o ato ou efeito de reduzir o volume de uma substância por meio de pressão, aperto, compressão. A ideia do verbo no original é de um amor que controla, que domina, e já tem sido traduzido dessa forma por algumas versões mais recentes, como a Nova Almeida Atualizada, que utilizamos nesta noite. Colin Kruse afirmou que há um uso paralelo desse verbo, traduzido por controles, em Filipenses capítulo 1, verso 3. Paulo diz ali em Filipenses 1, verso 23, que ele está apertado de um lado e do outro. De um lado ele quer partir, estar com Cristo para começar a usufruir as belezas das mansões celestiais. Por outro lado, ele quer permanecer entre os irmãos para ajudá-los, para encorajá-los, para fortalecê-los na fé. Quando ele diz, eu estou em aperto, eu estou me sentindo assim pressionado de todos os lados, é esta mesma palavra usada por Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange, nos aperta, nos pressiona, nos domina. É a pressão aplicada, não tanto para qualquer outra coisa que senão para nos motivar e nos apontar, portanto, aquilo que devemos fazer. A fonte dessa pressão que Paulo sentia no seu coração era o próprio amor de Cristo. O amor de Cristo que influenciou tão profundamente o apóstolo Paulo, que deu a sua vida em serviço total a Ele, em dedicação completa, em dedicação total a Ele. Este amor o constrangeu. E hoje, não há dúvida alguma que é o amor de Cristo que nos constrange a servi-lo. É o amor de Cristo que nos constrange a apanhar a bacia e a toalha, lavar os pés uns dos outros. É o amor de Cristo que nos constrange a nos dedicar intencionalmente àquilo que o Senhor deseja que façamos. O sentido aqui é que foi esse amor que motivou Paulo a servi-lo com todo o coração. Em outras palavras, ele estava dizendo que o amor de Cristo não nos deixa escolhas. Nós não temos escolha senão nos entregar a esse amor. O amor de Cristo é uma força compulsiva na vida dos crentes, um poder dominador que efetivamente acaba com a escolha, com a opção, pois não lhes deixa outra opção senão servi-lo, senão nos dedicarmos a Ele. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Getsemane, quando nós olhamos para a via dolorosa, quando olhamos para a coroa de espinhos, quando olhamos para a cruz, para os cravos, para o seu sofrimento, alimentamos uma certeza que Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Somente um amor abnegado, sacrificial, seria capaz de levá-lo e mantê-lo na cruz. Esse amor nos constrange hoje, esse amor nos pressiona, Fomos amados desse jeito, recebemos o perfeito amor de Deus. Por mais que eu e você tentemos
amar as pessoas, por mais que eu tente amar a minha esposa, amar os meus filhos da melhor maneira possível, o meu amor não será perfeito como o amor do nosso Deus. Porque somos humanos, somos falíveis, mas o amor de Deus por mim e por você é perfeito. Ele nos amou e o seu amor nos constrange, nos pressiona. Esse amor exige de mim e de você uma resposta. Qual será a resposta que ofereceremos ao nosso Deus, ao nosso Salvador, Jesus Cristo? Qual será a resposta? Jesus disse em João 14, verso 31, no último discurso aos seus discípulos, ele afirmou: eu assim faço, eu assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. O nosso estilo de vida, as nossas atitudes estão revelando ao mundo que nós amamos o Pai, que nós o amamos sem reservas, sem condições. A vida de Paulo, o ministério de Paulo foram motivados por esse amor. A renúncia que ele fez está registrada lá em Filipenses capítulo 3. A renúncia que ele fez a todos os privilégios, todos os benefícios, todas as honrarias que ele teria perante a comunidade judaica. A renúncia de Paulo foi por amor. Tenho como perda todas as coisas por causa do meu amor por Cristo Jesus, pela sublimidade de Cristo Jesus. O amor de Cristo nos faz renunciar o pecado, renunciar a nós mesmos, renunciar o nosso eu, que clama em ser o Senhor da nossa vida, que clama em sentar no trono do nosso coração. O amor de Cristo nos faz renunciar o pecado, os embaraços da vida e qualquer coisa que nos impeça de caminhar na direção que Deus tem para nós. Portanto, olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para tudo aquilo que Ele fez por você, tudo aquilo que Ele suportou por você. Quantas vezes entregamos os pontos na menor dificuldade? Ele nos amou, e nos amou primeiro. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Paulo nos ensina que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Jesus não morreu por gente boa. Jesus morreu por causa dos ímpios, como eu e você. Por pessoas que não mereciam o seu amor. Por pessoas que não tinham qualquer merecimento e ainda não têm qualquer merecimento diante de Deus. E ele vai terminar o verso 8 dizendo que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo prova o seu amor por mim, por você, ao morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E continuamos pecadores, e ainda assim somos alvo do amor de Deus, do amor de Cristo por nós. Portanto, nunca duvide do amor de Cristo por você. Nunca permita que dúvidas do inferno tenham lugar no seu coração, na sua mente.
Porque o amor de Cristo já foi provado, o amor de Deus por você já foi provado lá na cruz. Deus não precisa fazer mais nada para provar que me ama, que ama você. O que Ele fez na cruz foi e ainda é suficiente para mostrar a mim e a você o quanto Ele nos ama. O amor de Cristo foi provado ali na cruz, nunca duvide disso. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e se chama Jesus de Nazaré. Nada da parte de Deus poderá ser melhor para mim e para você do que Jesus. É bem verdade que, por sua misericórdia e graça, o Senhor nos concede muitas outras bênçãos, além de Jesus, além da salvação que temos em Cristo Jesus. Henry Blackaby, autor daquele livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, disse que estava vivendo um momento muito difícil com o câncer da sua filha. E ele, em alguns momentos, se ajoelhava na beira da cama da sua filha. E disse ele que ele conseguia ver pelos olhos da fé a cruz de Cristo atrás daquela cama. E podia render graças a Deus: Senhor, muito obrigado, porque o teu amor já foi provado lá na cruz. Muito obrigado, porque o teu amor já foi provado numa cruz. Não me permitas jamais duvidar do teu amor por mim. Não me permitas jamais duvidar do quanto tu me amas. O amor de Deus por mim e por você não mudou e nunca mudará. Ele nos amou sem que houvesse merecimento em nós, sem sermos gente boa, gente certinha. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, imperfeitos, com uma natureza humana pecaminosa. Mesmo assim, Ele nos amou. Foi esse amor que motivou Paulo e é esse amor que precisa nos motivar hoje. É esse amor que precisa nos levar a um compromisso de amor maior e mais profundo com Deus a partir de hoje. É esse amor que deve nos motivar a viver uma vida santa, a viver segundo o propósito de Deus. Que o amor de Cristo nos constranja hoje, que o amor de Cristo nos pressione e nos leve a tomar decisões sérias hoje. A decisão de abandonar o pecado e tudo aquilo que impede você de viver de acordo com a sua vontade. A decisão de viver uma vida santa e agradável a Deus. A decisão de entregar a sua vida totalmente a Jesus. A decisão de servir a Jesus. A decisão de se reconciliar com Jesus e voltar aos seus caminhos, aos caminhos que Ele tem para você. Que o amor de Cristo nos constranja a servi-lo com intensidade, intencionalidade, com zelo, com dedicação. Que esse amor nos motive a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Volte comigo ao texto no verso 15. Ele morreu, segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todos nós aqui, pela misericórdia de Deus, estamos vivos. E se estamos vivos, essa palavra é para mim e para você, é para cada um de nós. Essa palavra é para aqueles que vivem.
e para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. A expectativa de Deus é que nós que estamos vivos não vivamos mais em função de nós mesmos, mas vivamos sim em função daquele que nos salvou, em função daquele que nos amou até o fim, em função daquele que deu a sua vida por nós, em função daquele que por nós morreu e ressuscitou. Quando refletimos sobre os motivos pelos quais Cristo morreu, não podemos fazer outra coisa senão amá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E ele diz no final do verso 14 que Cristo morreu e logo todos morreram. O tempo aqui verbal confere sentido de então todos morreram, uma verdade explicada em mais detalhes, na verdade, em Romanos capítulo 6, porque em Romanos 6, Paulo nos lembra que nós morremos com Cristo. Não é este o sentido do batismo? Morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Ele para uma nova vida, uma experiência que não acontece no batismo, mas que testemunhamos através do batismo, uma experiência que acontece quando entregamos nossa vida ao seu amor, quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Jesus como nosso Salvador. Nós morremos com Cristo para este mundo, para os valores deste mundo. Morremos com Cristo para tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus, para uma vida alienada de Deus. E renascemos, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, para uma nova história, para uma nova caminhada na presença do Senhor. É isto que o Senhor espera de mim e de você, que nós morramos com Cristo, para ressuscitarmos com Ele, para vivermos com Ele na presença do Senhor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar e imaginar. Cristo, de fato, tem sido alvo do seu amor. Que Deus provou o seu amor por nós, eu espero que você não tenha nenhuma dúvida disso. Mas a pergunta que não quer calar para mim e para você hoje é: nós temos provado ao mundo que nós o amamos de fato? Permitam-me ilustrar com um texto de Lucas capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia? Lucas 9, 36 a 47. Diz-nos que um fariseu convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Lucas 9, 36 em diante. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava junto na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, dentro de si mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, não é Simão Pedro, mas é Simão fariseu, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Pode dizer. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, denário era uma moeda equivalente à diária de um trabalhador.
Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados desta mulher pecadora foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquela mulher simplesmente roubou a cena na casa do fariseu. Estava lá, tranquilo, sentado à mesa com Jesus, de repente entra uma mulher pecadora, rouba a cena, chama a atenção de todos e faz Lucas registrar esse acontecimento no Evangelho. E Jesus então começa a conversar com Simão, o fariseu, e ele termina no verso 47. Afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olhando para você, olhando para mim, permitam-me dizer que nós temos muito a ser perdoado pelo Senhor. Pecadores somos todos nós. Pecadores sou eu e você juntos. Temos muito a ser perdoado pelo Senhor. E porque tenhamos muito a ser perdoado por Deus, devemos amá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E provar ao mundo o quanto nós de fato o amamos. O amor de Cristo exige uma resposta. O amor de Cristo exige uma resposta. Qual será a sua resposta? Deus provou o seu amor por nós. De que maneira estamos dispostos a provar que o amamos? Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a viver não mais em função de nós mesmos, mas viver em função daquele que nos perdoou, em função daquele que nos amou e morreu e ressuscitou por nós. Que nesta noite Deus nos leve a viver de uma maneira motivada por este amor. E assim possamos viver o restante das nossas vidas tão somente em função deste que por nós morreu e ressuscitou. Qual será a sua resposta ao amor de Deus por você? Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para falarmos com Deus? Qual será a sua resposta a este amor? Este amor que nos quebranta, este amor que nos constrange, este amor que nos perdoa. Eu convido você a olhar para a cruz, contemplar o sofrer de Cristo e render graças a Cristo pelo seu grande amor. Na cruz, o Senhor Jesus mostrou o amor do Pai por mim e por você.
E pela cruz, Ele nos chamou, Ele nos atraiu a viver o restante das nossas vidas em função daquele que por nós morreu e ressuscitou. Você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? O amor de Cristo exige uma resposta. Qual será a sua resposta a Jesus? O que é que você pretende dizer a Ele nessa noite? Sim, Senhor, chega de viver em função de mim mesmo. Chega de viver pelos meus próprios caminhos, nos quais eu me perdi. Eu quero viver o restante da minha vida motivado por esse amor que é grande, que é comprido, que é largo, que é alto, que é profundo. Esse amor que vai além de toda a compreensão humana. Como Deus foi capaz de nos amar assim e entregar o seu próprio Filho para nos salvar, nós que não tínhamos e não temos merecimento algum da sua parte. Esse amor tem que mexer conosco hoje, tem que nos levantar da nossa inércia e nos levar a servi-lo com integridade, com sinceridade, com intencionalidade. Este amor precisa nos levar a decisões sérias, que de fato darão um novo rumo à nossa vida, à nossa existência. Qual será a sua resposta ao amor de Cristo nesta noite? Qual será a sua resposta? A minha oração é que você responda ao amor de Cristo, dizendo: sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo e estou disposto a renunciar ao pecado, a abandonar o pecado e a viver uma nova vida contigo daqui para frente. Vamos ficar de pé e vamos cantar esta canção que fala do quebrantamento que temos ao ver Jesus, ao contemplar o amor de Jesus por nós.